Bom, pessoal, então agora, né, a gente vai ver sobre o método deformação-vida. Lembrando, nós tínhamos 3 métodos para projetar, né, para verificar a vida em fadiga do material. É o método tensão-vida, que a gente viu na aula passada. O método deformação-vida, que é o de hoje, né, dessa aula aqui. E também vamos ver nessa aula o método da mecânica da fratura, né, que vai ser só um detalhe, só assim, explicado superficialmente, porque isso vocês vão ver lá numa disciplina mecânica da fratura. Bom, pessoal, o que é o método de deformação-vida? É outro método usado para detalhar a análise de deformação plástica, né, nas regiões localizadas. É um método, então, para detalhar essas deformações plásticas nas regiões localizadas. Esse método compõe, então, diversas idealizações, levando a incertezas significantes nos resultados numéricos. Então, ele é usado mais, né, para explicar a natureza da fadiga do que para realmente projetar. Então, ele é mais explicativo para a gente entender o que ocorre na fadiga do que para um projeto realmente. Então, vamos lá. A falha por fadiga, ela quase sempre começa no local de uma descontinuidade. O que pode ser uma descontinuidade, né, para iniciar essa falha por fadiga? Um concentrador de tensão, uma falha micro, macro estrutural, uma porosidade, enfim, algum defeito, né, alguma descontinuidade. Quando a tensão na descontinuidade ultrapassa o limite de elasticidade, uma deformação plástica ocorre. Beleza. Isso aqui é o que a gente sabe desde as ciências dos materiais. Quando a gente ultrapassa o limite de resistência elástica, né, a tensão do escoamento, a gente tem uma deformação plástica. Após essa deformação plástica, a gente o material não retorna à condição inicial. Se a gente passou o limite de deformação lá, né? Que é o limite de escoamento. Pensando num gráfico de tensão e deformação. Beleza, ok. Nada de novidade, né? Ultrapassou o limite de elasticidade, deformação plástica ocorre. A deformação plástica cíclica pode trocar o limite de elasticidade, levando a fadiga. A figura ao lado aqui, a figura 6.12, mostra a verdadeira curva de fadiga. Bom, pessoal, o que ocorre? Aqui eu poderia desenhar um gráfico tensão-deformação, né? Mas acho que vai ser difícil desenhar na mão aqui. Vamos tentar, cara, vai ser difícil. Deixa eu ver se... Vou voltar nesse slide aqui para nós fazer. Difícil. Que agora que me deu a ideia aqui. Então, aqui é a tensão. É isso? Que deu tensão. Deformação. O gráfico é basicamente assim, é uma linha reta, um limite plástico, depois é escoamento, elástico e fratura, né? Mais ou menos isso. O que acontece? A gente começa a carregar o material, pegando uma barra aí. Tô puxando, e saio estático, né? Sai da tração normal ali na máquina, né? Que nem vocês já viram lá em propriedade mecânica dos materiais. Começa a carregar o material escoa, tem aquela estricção, né? Opa, desculpa, o material escoa, a gente vê aquela mudança no aspecto onde vai começar a estricção, e aí começa
a diminuir a seção do material, né? O material vai tendo aquele comportamento, né? Fazendo aquela barriguinha. E beleza. E digamos que aqui a gente pare. Aqui a gente para. O que acontecia aqui se nós parava aqui, né? A gente e descarregasse, tirasse a carga. O material ele não ia voltar para o início, porque já tinha ultrapassado o limite de escoamento. Então ele ia retornar para cá. Mas que coisa, tio. Ele retornava, né, numa diagonal com essa reta aqui de deformação plástica. Que agora, digamos que aqui fosse meio milímetro, ele ia estar com o comprimento inicial mais meio milímetro de deformação. Tá? Então, é isso que ocorre. Essa é a ideia do método de deformação vida. Então, a gente vai carregar a barra, só que vai haver a deformação plástica, que nem ocorreu nesse primeiro ciclo aqui, nesse desenho. E a gente vai descarregar. E ela já vai ter uma deformaçãozinha pequena. Então, é isso que essa figura mostra. Tá? Essa figura aqui, ela mostra isso. Vamos lá. Essa figura, ela tem a tensão aqui e a deformação no outro eixo. Tá? Então, ela começa aqui, né? Tensão zero, vai carregando. Vai carregando. Ó, aqui, deformação plástica. Começou a deformação plástica. Ok. Chegou lá em cima. Uma revolução. Tivemos um ciclo. Uma reversão, desculpa. Não é revolução. Uma reversão. Tivemos uma reversão. Aí, ela desce. Desce. Fica sendo carregada agora. Oscilar a tração já está sendo carregada aqui em compressão. E vai até lá. Ó. Até a segunda reversão. Aqui nós temos um ciclo. Reversão, né? Mudou o sentido. Beleza, tá aqui, segundo. Aí, a gente começa a carregar de novo. Tração, né? Carregou. Foi até lá em cima. Mas olha aonde nós chegamos, na terceira reversão. A terceira reversão, ela está num nível de tensão menor do que a primeira e num nível de deformação maior do que a primeira. Eu vou limpar ali para vocês poderem verificar isso. Tá? A primeira reversão, observe, a primeira reversão, aqui, está num ponto máximo de tensão, e a terceira reversão, né, que seria o segundo ciclo, já está um pouquinho mais para baixo, e um pouquinho mais para frente, em questão de escoamento. Então, o que aconteceu? Já houve uma deformação plástica na primeira reversão, ok, uma determinada tensão. A terceira reversão vai ter uma tensão menor e uma deformação maior. Quer dizer que o material resistiu menos na terceira reversão e alongou mais, ficou maior. Tá? E aí, na terceira reversão desce, aí tem a quarta reversão, que vocês vão ver que ela é menor em questão de tensão e maior na questão da deformação do que a reversão 2. Sobe novamente e chegamos na quinta reversão, que vocês veem que está numa gama aqui de tensão menor do que a reversão 1 e a reversão 2 e num ponto de deformação maior do que a tensão 1 e a reversão 1 e a reversão 2. Tá? Claro, pessoal, esse gráfico está muito amplificado, né? Isso aqui está muito amplificado. Essa variação de um ciclo para o outro é muito pequena, né? Então, a gente tem que ver essa questão.
Deixa eu ver mais alguma coisa que dá para falar desse gráfico aqui. Tá. Aqui. Ainda do gráfico, nós temos... Deixa eu limpar ele aqui. Nós temos o delta da deformação elástica e o delta da deformação plástica. Tá? Deformação elástica está aqui no início dessas partes retas. Tá? E o delta da deformação plástica nessas partes arredondadas. Tá? Então, a distância, o tamanho dessa deformação plástica e elástica. E a soma das duas, né, é o delta E normal, né, que seria a soma das duas, é a deformação total. Essa figura aqui, a figura 6.13, ela mostra como a vida de fadiga se comporta com a amplitude de deformação. Nesse caso, né, um aço 1020 laminado a quente. Então, o que acontece, pessoal? Conforme a deformação plástica ocorre, deformação plástica, a gente fala dessa reta aqui, ó, e pega essa reta para baixo. Conforme vai aumentando a deformação, desculpa, cada ciclo vai diminuindo essa deformação, e aí até ela chegar lá no ponto máximo da ruptura. E também a deformação elástica também tem essa questão. Tá? A amplitude vai diminuindo conforme as reversões até a falha. O que é importante nós saber nessa questão são os coeficientes de ductilidade e o coeficiente de resistência à fadiga. O coeficiente de ductilidade à fadiga é epsilon linha F, é a deformação verdadeira correspondente à fratura em uma reversão. Tá? Então, se nós retornarmos ao gráfico, é esse ponto aqui, ó, na quinta reversão, de deformação. Qual é o valor disso? Seria isso. O coeficiente de resistência à fadiga, sigma linha F, é a tensão verdadeira correspondente à fratura de uma reversão. Então, também seria, né, esse valor de tensão aqui. E o outro, né, o sigma linha F, seria o valor da tensão, da deformação naquele ponto. Só que vocês observem que tem aqui dois coeficientes, ó, o C e o B. O expoente C de ductilidade de fadiga é a inclinação da linha de deformação plástica da figura 6.13. É a potência na qual a falha 2N, deve ser elevada para ser proporcional à amplitude de deformação plástica verdadeira. Se o número de reversões é 2N, então o número de ciclos é N. Porque tu precisa de duas reversões para fazer um ciclo. Tá? Então, ele puxou, aí chegou na tensão máxima de tração, aí comprimiu, chegou na tensão máxima de compressão, aí fechou um ciclo. Por exemplo, se fosse assim, né? O expoente B de resistência à fadiga é a inclinação de uma linha de deformação elástica e a potência a qual a vida 2N deve ser elevada para ser proporcional à amplitude da tensão verdadeira. Opa, meu Deus, errei aqui.
Cliquei no End aqui no teclado. Ok. A deformação total é a soma da deformação elástica e deformação plástica. Ok. A amplitude de deformação total é a metade do intervalo de deformação total. Tá? Então, a gente chega a essa equação. A amplitude de deformação total é a metade do intervalo de deformação total. Então, ΔE sobre 2 igual a delta elástico dividido por 2, mais delta plástico, né? Delta deformação plástica dividido por 2. A equação da linha da deformação plástica vai ser, então, delta plástico dividido por 2 igual a coeficiente, né? A deformação como é o nome desse coeficiente aqui mesmo? Não é coeficiente, deixa eu só pegar aqui certinho. Coeficiente de ductilidade de fadiga, tá? Deformação, aquela verdadeira, corresponde à fratura em uma reversão, vezes 2N. N é o número de reversões, e C, no caso, é o expoente de ductilidade de fadiga. Tá? Então, está aqui também. Ok. A equação da deformação na linha elástica vai seguir a mesma tendência, né? Delta deformação elástica dividido por 2 igual a tensão de resistência à fadiga, tá? Que é a tensão verdadeira correspondente à fratura em uma reversão, tá? Sobre o coeficiente elástico, o coeficiente de elasticidade, né? Vezes 2N elevado na B, que é o expoente de resistência à fadiga, a inclinação daquela reta. Aplicando, então, né, lembrando que a deformação total é a soma das deformações elásticas e plásticas, nós vamos ter, então, que a deformação total, dividido por 2, é igual a tensão a tensão verdadeira, né, de fratura em uma reversão, dividido pelo E, módulo elasticidade, vezes 2 vezes o número de reversões, que isso aqui 2 vezes o número de reversões vai ser o número de ciclos, né? Elevado na B, que é o coeficiente, mais o deformação verdadeira de fratura em uma reversão, vezes 2E elevado na C. Com isso, então, a gente chega nessa equação 6.3, que é conhecida como Manson-Coffin, que relaciona a vida em fadiga e deformação total. Alguns valores de coeficientes e expoentes são dados na tabela A21. A equação tem um limite para uso, pois não foi respondida a pergunta de como calcular a deformação total em um fundo de entalhe ou descontinuidade. Beleza. Então, pessoal, essa parte aqui, né, ela é para verificar as questões, para verificar realmente como ocorre a fadiga. Pensar, né, que em cada reversão há uma pequena porção de deformação plástica. E essa pequena porção de deformação plástica faz com que no próximo ciclo, a tensão que o material atinge não é a mesma e que a deformação vai aumentando. E que isso vai carregando ao longo de muito tempo, né, ou de pouco tempo, enfim. E aí acaba tendo uma quebra. Agora, pessoal, a gente vai ter uma breve explicação
do método da fratura linear elástica. Então, algumas coisas a gente vai assumir, a gente vai, né, verificar nesse método da fratura linear elástica. Esse método, como eu falei para vocês, é um método que é muito utilizado quando o pessoal utiliza a fratura, manutenção preditiva, né, em grandes empresas, em grandes estruturas, em máquinas, né, de um grande valor agregado. O pessoal, através da mecânica da fratura linear elástica, né, com todos os conhecimentos da mecânica da fratura, consegue monitorar uma trinca, consegue saber até quando aquela trinca pode crescer e sem colapsar. Então, o método da fratura linear elástica, ele assume o estágio 1 de fadiga, iniciação de uma trinca ocorre. Então, ele assume que o primeiro ponto é a iniciação da trinca. Temos uma trinca, ok. Depois, ele prediz, né, que o crescimento da trinca no estágio 2, a gente vai ver os 3 estágios logo mais, esse crescimento é ordenado, é proporcional, como se fosse uma região plástica. A gente sabe que ela vai crescer numa determinada velocidade. E o estágio 3 ocorre a fratura final, quando a intensidade de tensão cair, atinge o valor crítico KIC. Vou mostrar primeiro os 3 estágios. Tá? Depois a gente retorna nos slides ali. O primeiro estágio, pessoal, é esse aqui, o início da trinca. Então, nós temos um início da trinca. Ok, ela foi crescendo e tal. Depois, nós temos a região 2, que é a região da propagação da trinca. Aqui ela foi propagando. Aqui que a gente quer trabalhar. Nessa região. Porque vocês podem ver, é uma reta, uma linha reta. É proporcional, a gente consegue ter uma constância ali. E a região 3 é a região que a gente nunca quer atingir, porque aqui a trinca é estável e a qualquer momento ela pode quebrar. Tá? Então essas são as 3 regiões. Então, trincas por fadiga nucleiam-se e crescem quando as tensões variam. Ok. E existe alguma tração em cada ciclo. Então, se não houver uma tração, né, uma compressão, compressão às vezes não vai nuclear, não vai expandir essa trinca, mas tem que ter uma tração, tem que ter alguma força ali trativa para realizar esse crescimento dessa trinca. O fator de intensidade de tensão, o KI, é dado por beta mais vezes sigma, raiz quadrada de πa. Para uma faixa de tensão de delta sigma, a faixa de intensidade de tensão por ciclo é delta, fator de intensidade de tensão, né? Igual a beta, tensão máxima menos tensão mínima, vezes raiz quadrada de πa, igual, né, a mesma coisa, escrevendo de outra forma, beta, tensão, a variação da tensão, raiz quadrada de πa. Beleza, ótimo. O que é esse beta? O que é esse A? Né? O que é isso? Deixa eu verificar certinho aqui esses valores, mas esses valores são tabelados, tá? Deixa eu lembrar exatamente a definição. Deixa eu me lembrar, gente, o que é. O A é o comprimento da trinca.
Isso, o A é comprimento da trinca. E o beta? O beta... O A é comprimento da trinca. O beta não lembro. Pode ser que venha depois aí. Mas eu acho que o beta é um coeficiente, se eu não me engano. Não tenho certeza. Não, aqui no livro, rapidamente, eu não achei aonde que tá. Mas beleza. Depois a gente vê mais adiante. Então, o crescimento da trinca, pessoal. Corpos de prova testados em vários níveis de delta tensão, né, de delta sigma, são mostrados nos gráficos de comprimento de trinca versus números de ciclo. Comprimento de trinca A, nós já tínhamos descoberto isso, vezes número de ciclo. Então, nós temos um AI, comprimento inicial da trinca, e um A, que é um comprimento de trinca. Nós temos que... o que nós temos aqui? Nós temos que o aumento do comprimento da trinca a partir da trinca inicial, em função da contagem de 3 intervalos de tensão. A tensão 3 é maior do que a tensão 2, que é maior do que a tensão 1. Tá? Desculpa, eu fiz ao contrário, né? A tensão 3 é essa aqui, ó. 3, 2, 1. Ou seja, quanto menor a tensão, maior o número de ciclos, né? Para chegar ao comprimento da trinca que a gente deseja. Então, se a gente diminuir a tensão, essa velocidade de propagação da trinca vai ser menor do que com uma trinca maior, né? Isso é lógico. E é isso que esse gráfico está mostrando para nós. Ah, de novo, gente, cliquei no end aqui no final. Mas que barbaridade. Vamos voltar lá. Que coisa. Beleza. O crescimento da trinca no estágio 2, né, que eu tinha falado para vocês, já tinha mostrado essa figura, é linear. Né? É linear. E é aqui que a gente quer trabalhar. Curvas similares a essa, o crescimento da trinca no estágio 2 é linear em papel log-log. Tá? Portanto, o dA sobre o dN, o que é dA? É a derivada do comprimento da trinca sobre a derivada do número de ciclos. Né? dA sobre dN mostra os 3 estágios de desenvolvimento da trinca. No estágio 2, os dados são lineares na escala log-log. Né? Isso nós já tínhamos falado. Curvas similares podem ser geradas mudando a taxa de tensão R, tensão máxima, mínima sobre tensão máxima. Isso faz com que a gente consiga mudar essa taxa de tensão, tá? Essa inclinação dessa reta. Supondo que a trinca seja descoberta no início do estágio 3, o crescimento da região 2 é aproximado pela equação de Paris. dA sobre dN é igual a C vezes delta KI, que é o nosso coeficiente. O KI nosso, né? É o nosso... Deixa eu pegar o nome certinho aqui para não falar errado. Fator da intensidade de tensão, né? Elevado na M. C e M são constantes empíricas dos materiais. Valores, né, são mostrados na tabela 6.1. Então, para aços ferríticos perlíticos, aços martensíticos, aços inoxidáveis austeníticos. Peguei os valores aqui. Substituindo a equação 6.4 dentro da equação 6.5,
6.5, equação 6.4, então pegamos essa equação 6.4, substituindo dentro da equação 6.5, que tem esse ΔKI, nós vamos ter o seguinte, integrando, né, nós vamos ter o seguinte, que o número de ciclos estimado até a falha vai ser igual a 1 sobre C, integral do comprimento inicial da trinca até o comprimento final da trinca, dA sobre beta, delta, tensão, raiz quadrada de πA, elevado na N. AI, comprimento inicial da trinca, AF, comprimento final da trinca antes da falha, NF, o número estimado de ciclos produzido até o início, do início até a falha. E aqui nós temos um exercício. Beleza. Bom, pessoal, no exemplo 6.1, nós temos uma barra, né, mostrada na figura, está sujeita a um momento repetido, de 0 até 135 newtons-metro. A barra é de aço, 4430, com SUT, limite de resistência última atração, de 1,28 gigapascal. SY, que é o nosso limite de escoamento, de 1,17 gigapascal. O KIC, que é o nosso fator de intensidade crítico, de 81 megapascal raiz quadrada de E. Ensaios com várias espécimes desse material, com tratamento térmico idêntico, indicam que no pior caso a constante C igual a 114 vezes 10 na menos 15 M por ciclo sobre megapascal raiz quadrada de M elevado na M, tá, pessoal? É uns valores bem, umas unidades de medida bem estranhas. E M igual a 3. Como mostrado, um pequeno entalhe de tamanho 0,1 foi descoberto na parte inferior da barra. Calcule o número de ciclos de vida restante. Tá? Então, ele assume já que ele tem uma trinca. Ó, nós temos uma trinca de 0,1 milímetros. Essa trinca ela pode ter sido fabricada, inclusive, né, propositalmente. Não sei se foi o caso desse exercício, mas digamos que sim. Então, nós temos essa barra que tem um momento que nós já sabemos, né, o momento foi dado aqui de 0 a 135. Nós temos que ela é 6 milímetros por 12 milímetros e ela tem um pequeno entalhe. Primeira coisa, nós temos que fazer a tensão que esse material está sendo sujeito, né? Então, a tensão é a nossa famosa equação, né? Tensão, deflexão, é o nosso famoso MC sobre I. Tá? Ou M e C, também, mesma forma. Tá? O I, né, pessoal, é o nosso momento de inércia, que vocês podem achar de uma seção retangular, e o C, né, é metade da altura, naquele caso ali, daquela barra. Né? Então, lembrando, a barra tinha 6 por 12, o C vai ser 6, né? E essa largura e essa altura vocês vão calcular o I. O que o livro faz? O livro já faz um I sobre C, já tem uma fórmula pronta, PH ao quadrado sobre 6. Eu nunca lembro, nesse exercício, a fórmula do I para uma seção retangular. Tá? A fórmula de uma seção retangular do momento da inércia, né? Mas, se vocês calcular, vocês vão verificar que vai dar certo. Tá? Então, ele chega a um valor de delta tensão de flexão, MC sobre I, de 135 sobre 144 vezes 10 na menos 9. Isso vai dar uma tensão de 937,5 megapascal.
o qual, ok, está abaixo da tensão de escoamento do material, que é 1,17 gigapascal, né? 1.170 megapascais. Ok, beleza. O que isso nos significa? Que nós não atingimos o limite de escoamento do material, ou seja, ela vai falhar por fadiga. Se nós já atingisse o escoamento, a ideia do escoamento é essa, a gente trabalhar em níveis de tensões, desculpa, a ideia da fadiga é essa, a gente vai trabalhar em nível de tensão menor que a tensão de escoamento, e ela vai falhar. Por quê? Por causa desse carregamento em vários ciclos, tá? Então, ok, não há escoamento no primeiro ciclo, isso é importante. À medida que a trinca cresce, ela eventualmente se tornará mais comprida, o suficiente tal que a barra escoará completamente ou sofrerá uma ruptura frágil. Pela razão, esta de SY sobre SUT é altamente improvável que a barra alcance o escoamento completo. Para a fratura frágil, designe o comprimento de trinca AF se beta igual a 1, com base nas equações 5, 37, com KI igual a KIC, né? O que é o KI? KI é o nosso fator de intensidade de tensão, igual ao nosso fator de intensidade de tensão crítico. Com isso, a gente consegue aproximar o AF. Equação 537. Vamos lá para a equação 537. Essa equação 537 é uma equação do capítulo 5, tá? Vocês têm que dar uma olhadinha nela, que ela relaciona, então, o tamanho da trinca com esses fatores. O capítulo 5 do Shigley fala sobre mecânica da fratura. Ele acha lá, então, que a trinca final pode ter 2,4 milímetros, ou seja, 0,0024 metros. 2,4 milímetros. Ela foi vista com 0,1 milímetros a primeira vez. Com base na figura 527, computamos a razão AF sobre H. Figura 5.27, tá? É uma figura lá do capítulo 5 também, do capítulo da mecânica da fratura. Tem algumas coisas sobre mecânica da fratura, que é um gráfico, tá? Onde a gente tem que ver, então, a razão AF. Razão altura, né? Na verdade, é o comprimento da trinca final sobre a altura. Tá? E aí a gente vai ter, então, 0,2 como comprimento. Com base nessa figura, o intervalo de beta, é da onde sai o beta, então, tá? É quase constante em aproximadamente 1,05. Supondo, então, que o beta for realmente 1,05, a gente faz novamente o AF, que é o comprimento final da trinca, e nós vamos ter 0,0216, ou seja, 2,16 milímetros. De 2,4 caiu um pouco para 2,16, porque antes, no primeiro cálculo, a gente assumiu o beta como 1, e depois, né, nós verificamos que o beta, na verdade, era 1,05. Nessa equação, então, abaixo, na 6.6, a gente consegue verificar a vida restante estimada. Colocando na equação, né? Então, número de ciclos de fadiga é 1 sobre C, um valor que a gente vai tirar. 1 sobre C, valor que a gente vai tirar da tabela. Não, desculpa, o valor está aqui. 114 vezes 10 dá menos 15. Integral da trinca inicial, que nós sabemos que é 0,01 milímetros, até a trinca final, que sabemos que é 0,00216 metros, né, ou 2,16 milímetros, dA, né, a derivada dA,
nós temos aqui beta, variação da tensão, raiz quadrada de πa na m, elevado na m, e aí nós não temos, né? Nós temos o valor de m, que é 3. Então, aqui está tudo aplicado. O que nos sobra aqui, pessoal, que não é constante, né? Constante a gente tira para fora da integral. Nos sobra o seguinte, nos sobra a raiz quadrada de a. E essa raiz quadrada de a, nós temos que integrar ela, né? Na verdade, raiz quadrada de a elevado na 3, né? Que isso vai dar, então, raiz quadrada. Bom, eu tenho isso no livro, só que eu estou sem meu livro, tá? E eu sei que essa equação aqui tem um erro. Tá? Tem um erro. A resposta não é isso aqui. Nós fizemos em aula, aí verificamos esse erro, né? Porque uma integral de 1 sobre raiz quadrada de a elevado ao cubo, raiz quadrada de a tudo elevado ao cubo, é diferente disso aqui, tem raiz quadrada de a. Se eu não me engano, é aqui que está o erro. Não lembro exatamente. Mas essa equação tem um erro. Então, quando vocês forem refazer essa equação, vejam certinho, né? Tem aqueles programas, até na internet, tu joga a equação como está aqui, e ele calcula para te dar até as respostas, né? Tem aqueles programinhas, vocês devem conhecer melhor do que eu. E aí só aplica os limites da integração e vai ter a resposta do número de ciclos que a gente vai ter nessa peça. Tá? Um cálculo bem simples e bem interessante. Aqui é da onde ele tirou, então, a razão aqui, razão A sobre H, aqui o beta, tira, então, sabendo o A, sabendo o H, o L, a força, né? Consegue tirar alguns valores. Ok? Isso aqui é uma figura 5,27. Beleza, pessoal. Agora, o limite de resistência à fadiga em aços. Foi massivamente estudado isso durante muitos anos, né? E achou-se, então, algumas coisas. O limite, então, para aço foi experimentalmente encontrado e foi relacionado à resistência final de tração estática. Então, o limite de endurância, aqui, ó, limite de endurância, que é o nosso famoso limite de fadiga, foi relacionado com a resistência última de tração, aquela resistência máxima atingida pelo material. Ok, o que foi feito, então? Então, olhando aqui a legenda, ó, aços carbonos são o círculo vazado, círculo preenchido, aços ligas, e cruz, aços forjados, né? Ok. Então, o pessoal verificou que aços com, por exemplo, aços ligas com em torno de 900 MPa de resistência à tração, eles têm um limite de resistência de 420. 840, 420, mais ou menos. Limite de resistência à tração de 1000 vai ter aqui em torno de 500. Limite de resistência de 1400 vai ter em torno de 700. O que isso significa, pessoal? Significa que aços se comportam aproximadamente, ó, essa aqui é a linha de 0,5, a inclinação 0,5. A resistência última de tração estática, aquela do ensaio de tração convencional, vezes 0,5, dá
o limite de resistência de endurance. Tá? Limite de endurance. Ah, professor, então tá barbado. É só pegar o limite de resistência do material, multiplicar por, dividir por 2 e vou ter o limite de resistência à fadiga? Não. O limite de endurance é um limite teórico. Um limite de um material polido, uma máquina alinhada, sem vibração, bem usinada, né? Bem redondinha, perfeita peça. É o ideal, é o perfeito, né? É o inatingível quase. Né? Então, para esse caso, sim, sem considerador de tensão, temperatura ambiente, ambiente controlado, sem vibração na máquina, a máquina perfeita, alinhada, que vai fazer o teste de fadiga. Então, são casos que são quase impossíveis de ser atingidos. Né? Isso foi visto, então, que tem essa relação. Outra coisa que o pessoal experimentalmente começou a ver, então você pode ver os pontinhos pretos e vazados aqui, ó, eles estão em torno aqui, ó, desse 0,5 até esse ponto aqui, eles estão, né, tudo aqui nessa região. Quando chega em 1.400 megapascal de resistência, em aços, né, 1.400, a gente tem outro comportamento. A gente tem já um comportamento aqui, ó, nessa região, numa linha reta, ó. Por isso que tem essa pontilhada aqui, ó. Vou mudar a cor aqui pra gente ver. Tem a pontilhada subindo aqui até 1.400. Depois ela vira uma reta para cá. Tá. Aí, então, com aços acima de 1.400, o limite de resistência é em torno de 700 PA, limite de endurance. E é isso que está escrito aqui, ó. Simplificando, a resistência à fadiga para aços em eixos e vigas rotativas, S'(E), resistência à fadiga para aços, então, que é o nosso limite de endurance, S'(E). S'(E) é igual a 0,5 vezes o SUT. Se o SUT for menor do que 1.400, está aqui. Então, 0,5 é essa linha pontilhada aqui. E se for acima de 1.400, é 700 MPa. Por causa disso aqui, né? Fica nessa região aqui de em torno de 700 MPa. O que é o S'(E), pessoal? Eu falei para vocês, é o teórico, o perfeito, o caso perfeito de uma viga perfeita, sem considerador de tensão, girando perfeitamente, sem vibração, a temperatura perfeita, ambiente perfeito, tudo perfeito. Beleza. Guardem isso por enquanto. Tá? Para um projeto, uma aproximação do diagrama SN idealizado, é desejável. Então, a gente precisa aproximar ao diagrama SN. Para estimar a resistência à fadiga em 10/3 ciclos, a gente começa a equação 6.2. Então, equação que a gente já viu lá. O delta da deformação elástica dividido por 2 é igual à tensão de fadiga, né, naquele ciclo, na falha naquele ciclo, sobre o limite de resistência, módulo de elasticidade, desculpa, deu branco aqui, vezes 2n, número de ciclos, número de reversões, 2 vezes número de reversões, elevado na b. Definindo a resistência à fadiga em determinado número de ciclos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, S'(F), então é o limite de resistência à fadiga num determinado número de ciclos, igual ao módulo de elasticidade vezes o delta da deformação elástica dividido por 2. Combinando com a equação 6.2, a equação aqui de cima, nós vamos ter o seguinte, né? Então, o limite de resistência à fadiga no número de ciclos vai ser igual à fadiga, a tensão naquele ciclo que vai romper, vezes 2 vezes n elevado na b.
Em 10 na 3 ciclos, a gente substitui, né, o valor nessa equação de cima aqui. Ó. A gente substitui em N 10 na 3. E aí a gente vai ter, então, nessa 10 na 3, um F vezes S e o T. O F, esse, né, que foi convencionado aqui, é uma fração de S e o T. E a gente pode resolver, né, com a equação 6.10 aqui. Tá? Aqui. Uma aproximação da SAI, né, para aços com dureza Brinell menor do que 500 pode ser usada. A tensão linha F, para utilizar essa fórmula, é SUT mais, no caso no SI, SUT mais 345 megapascal. Mas só para HB, dureza Brinell, menor do que 500. Para encontrar o B, substitua a resistência à fadiga e os correspondentes ciclos na equação 6.12. E resolvendo para B. Então, aqui nós temos todas as equações, né, dessa parte. Então, nós temos a equação 6.11 e 6.12, podem ser substituídas na equação 6.9 e 6.10, para obter, então, o SF, SL', para um determinado número de ciclos, e o F propriamente dito. Plotando a equação 6.10, essa equação do F, para uma fração de resistência à fadiga DSUT em 10 na 3 ciclos, nós vamos ter o seguinte, né? Nós vamos ter que, se nós aumentarmos a tensão, nós vamos ter um decaimento dessa fração, né, de resistência à fadiga. Beleza. Então, esses cálculos que nós vimos até agora, era para até 10 na 3 ciclos. Agora, nós temos, na verdade, era para o 10 na 3 ciclos. Exatamente. Agora, nós temos o que a gente quer saber devido àquela inclinação da parte finita. Né, da parte finita. Que é o segundo declínio, a segunda reta desse exercício, desse problema. O que a gente tem? Os dois pontos iniciais dessa reta. Primeiro, nós temos que, no 10 na 3, o SF, nosso limite de resistência à fadiga, no 10 na 3 aqui, primeiro ponto, o nosso SF, nosso limite de resistência à fadiga, é F vezes SUT. F é uma fração do nosso SUT. Perfeito? Então, o que nós precisamos para fazer uma reta? Nós precisamos de dois pontos para ter uma reta. No 10 na 6, o nosso SF, nosso limite de resistência à fadiga, é o nosso SE, que é o nosso limite de endurance, que é o nosso limite de resistência à fadiga vida infinita. Está aqui. Então, com isso, nós conseguimos achar uma equação para essa linha, que a gente calcula como SF igual a A vezes M elevado na B. Onde A é F SUT elevado ao quadrado sobre SE e B é menos 1/3 log de F SUT SE. Então, com isso aqui, pessoal, a gente consegue achar nessa região a vida, ou o limite de resistência, né? Depende do que a gente quiser achar. Se uma tensão completamente reversa é dada, tá? O que é a tensão completamente reversa? A gente tem, por exemplo, traciona 100 milímetros, coloca 100 de força e comprime 100 de força, né? Unidade qualquer. Completamente reverso. Tem uma amplitude,
sobe, desce perfeitamente. A tensão média, né, é zero. Tá? Então seria uma coisa perfeita. Seria assim. A tensão média, se nós somar esse pico com esse vale e dividir por 2, vai dar zero. Essa é a ideia. Tensão reversa. Se uma tensão completamente reversa é dada, SF igual a tensão reversa, na equação 6,13, e resolvendo para N, temos que N é igual a tensão reversa sobre A elevado a 1 sobre B. Note que um típico diagrama SN é somente aplicado para sistema de tensões completamente reversas. Fadiga de baixo ciclo, pessoal. Até 10 na 3. Eu até acho que falei antes aqui, que isso aqui era para ciclo até 10 na 3, mas não, tá, pessoal? Isso aqui é para achar esse ponto no 10 na 3. Depois a gente sabe no 10 na 6. E aí a gente consegue achar a equação, né, essa equação aqui, a 6,16, para os valores que estão entre 10 na 3 e 10 na 6. Agora, nós precisamos dos valores de fadiga de baixo ciclo, de 1 até 10 na 3, o N, né, de 1 até 1000 ciclos. Na idealização do diagrama SN, escala log-log, a falha ocorre entre dois pontos, 10 na 3, F e FSUT, e 1 e FSUT. Ok. 10 na 3 e FSUT, e 1 até FSUT. Perfeito. Então, o nosso SF, nosso limite de resistência à fadiga, tem que ser maior do que o FSUT vezes N log dF sobre 3. Isso para 1 até 10 na 3, uma fadiga de baixo ciclo. Então, por exemplo, para onde se aplica isso? Eu tenho uma máquina, alguma coisa, que eu quero dimensionar aquele eixo para fadiga, só que ele dá 2 ciclos por dia, e eu não quero um eixo tão grande assim, porque a máquina ela tem que ser pequena, enfim, ela faz 2 ciclos, 2 giros por dia, muito devagar, ou ela só tem que virar de manhã e depois de tarde ela dá outra virada, sei lá, uma coisa qualquer. Um relógio, por exemplo, alguma coisa assim, sabe? Que tem poucos ciclos, um eixinho de um relógio gigantesco que tem que mexer o ponteiro das horas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, tu precisa de uma fadiga de baixo ciclo, tu não quer um eixo gigantesco para que aquilo tenha uma vida infinita, não tem problema. Se em 2 anos, né, ou em 100 dias, tu vai lá e substitua aquele eixo, desde que um eixo seja pequenininho, fácil de fabricar, que atenda às especificações ali da máquina, né, na localização do eixo, enfim, tudo. Então, são condições, né, são condições de projeto. Tu pode ter tem que fazer um eixo grande para nunca mais te preocupar com um determinado eixo, ou tu precisa fazer pequeno, e não tem problema se tu tiver que trocar. Mas é importante que seja pequeno. Então, isso são condições de projeto, especificações que vai chegar para os engenheiros, vai chegar para o projetista para verificar. Então, quando for uma fadiga de baixo ciclo, a gente usa essa equação 6,17. Aqui, pessoal, tem, então, um aço, um exemplo, né, de um aço HR 1050. Calcule o limite de endurance da viga rotativa a 10 na 6 ciclos, 1 milhão de ciclos. O limite de resistência de um espécime polido de viga rotativa correspondente a 10 na 3, ou seja, 10 mil ciclos. E a vida esperada de um espécime polido de viga rotativa sob a tensão completamente reversa de 385 MPa. Ok. O limite de endurance, limite de fadiga,
de viga rotativa de 10 na 6 ciclos. Vamos utilizar a relação dada aqui. Qual é a relação? Que o SE', nosso limite de resistência à fadiga, é 0,5 vezes SUT. Sendo que o SUT tem que ser menor do que 1.400 MPa. Se vocês forem lá no final do livro, onde tem os materiais, os limites de resistência, tem uma parte lá que tem todos os dados para fadiga, tá, pessoal? E nessa página, vocês vão ver que o SUT lá é menor do que 1.400. Ele até fala aqui no exercício, ele já dá uma resposta, que é 630. Na tabela A18, tá aqui, ó. Tabela A18 do 8ª edição. Para o 10ª edição tem um pouco de diferença, tá? Então, sempre é importante, se tu tem o 10ª edição, tu ter o 8ª também no arquivo PDF, por exemplo, né? Ou tu ter ele, enfim. Vamos conseguir consultar nele. Porque às vezes tem uma diferençazinha. É A18 num, A20 no outro. Então, para vocês verificar qual tabela é corretamente, tá? Então, como são só 2 alunos, não acredito que não vai ter feito. Por falta de livro. A equação 6.8, então, nos diz, então, que o nosso limite de resistência à fadiga a 10 na 6 ciclos é 315. No caso ideal, com essa viga polida, perfeita, máquina perfeita, ambiente perfeito, temperatura perfeita, tudo perfeito. O limite de resistência à fadiga de um espécime polido de viga rotativa correspondente a 10 na 4. Opa! Aqui nós já estamos naquela região entre 10 na 13 e 10 na 6. E daí nós vamos ter que utilizar a fórmula que foi dada. Né? Fórmula que foi dada. Essa aqui. Porque nós estamos nessa região que foi pintada aqui. Nós vamos ter SF igual a A, N, B, e o A e o B estão aqui. Então, ele já calcula o A, acha 133,1 kPsi. Exato. Ele calcula em kPsi aqui. Se eu não me engano, no 10ª edição está correto isso aqui já, porque aqui ele já fala o SUT de 630, 0,86 UF, e aí dá em kPsi, aqui dá em megapascal, né? Para dar em megapascal é simples, só substituir esse 90 por 630 e vai dar um valor em MPa aqui. Tá? Se eu não me engano, no 10ª edição está correto isso. Porque ele deu em MPa, mas esqueceu de substituir na fórmula. 630 MPa dá em torno de 90 PSI, né? Não é PSI, agora não lembro qual é a outra. É PSI, né? Pascal, é pressão. O B, ele calculou certo, ó. Calculou com 630. Aí deu um valor em B aqui. Substituindo na equação. E aqui na equação ele colocou o A certo, ó. Colocou 1084. Até vou voltar ali. Aqui vai dar, então, vou fazer, corrigir, né? Porque depois vocês podem assistir esse vídeo novamente. Que é 1084 MPa. Então, para falhar com 10 mil ciclos, digamos que seja uma máquina também, que 10 mil ciclos vai ser 20 anos de operação, sei lá, 1 ano de operação, 2 meses, enfim, não importa. Importa que atenda os nossos requisitos de projeto. A gente vai poder carregar ela até 526 MPa para poder atingir 10 mil ciclos até a falha. Então, a gente quer que falhe com 10 na 4. Com 10 mil ciclos, a gente quer que falhe. Quanto de carga eu posso colocar? 526 MPa. Claro,
eu posso atingir uma tensão de 526. Aí depois consigo achar, né, qual seria a carga que vai fazer eu atingir 526. Tá? No caso C, a gente espera a vida esperada ter um espécime polido de viga rotativa sob tensão completamente reversa de 385. Aí aquela equação N sobre A elevado a 1 sobre B. Né? Completamente reversa, tá? Com uma tensão de 385, vai ter 53,4 vezes 10 na 4 ciclos. Eu também lembro algum problema nesse exercício. Talvez esse resultado esteja incorreto. Tá? Então, vou até colocar aqui para vocês, quando vocês estiverem assistindo novamente essa aula, ou assistindo pela primeira vez, quem nos vê pelo YouTube, verificar essa conta aqui, ver se fecha, tá, pessoal? Nós já encontramos um errinho aqui nessa parte aqui. Não é erro, ele só esqueceu de usar o 630 no lugar de 90 aqui, porque aqui é sistema inglês, né, erro de tradução do livro. Então, verificar essa conta aqui, que eu acho que dá, se eu não me engano, tem alguma coisa na minha cabeça, que dá alguma coisa vezes 10 na 5. Tenho uma vaga lembrança, tá? Tenha em mente, pessoal, que esses valores são somente estimativas. Assim, expressar as respostas com 3 dígitos de acurácia é um tanto enganoso. Então, isso aqui é estimativa, tem muita incerteza no meio, tá? Beleza. Pessoal, como eu estava falando para vocês, o limite de resistência à fadiga, o SE', ele é descoberto com amostras cuidadosamente preparadas e testadas, em ambientes perfeitos, com máquinas perfeitas, nos mínimos dos detalhes. Só que isso é casos muito específicos, uma peça sem entalhe, uma peça com a superfície perfeita, a carga sendo aplicada de maneira perfeita, a temperatura perfeita, confiabilidade perfeita, enfim. Só que na vida real isso não existe. Então a gente tem o SE, que ele é obtido através de testes de peças reais. Esse SE, então, utiliza uma equação, que é a equação de Marin, a equação 618, que é a equação de Marin, onde o SE é igual a KA vezes KB vezes KC vezes KD vezes KE vezes KF vezes o SE', que é o nosso limite de resistência à fadiga ideal. Então, a gente pode utilizar essa equação de Marin para ajustar o limite de resistência de peças que a gente vai produzir. Esses Ks são os fatores modificadores do limite de resistência à fadiga, né, fatores de Marin. Foi o cara que descobriu isso aí, que fez assim. Hoje nós temos do Ka até o Kf, né? Mas isso são... Sempre tem muita gente estudando, gente introduzindo novos Ks, né? Então esses são os principais Ks. O que é o Ka? Tá? O Ka é o fator de modificação de condição de superfície. O SE', né, o limite de resistência à fadiga ideal, ele é produzido com uma superfície polida. Mas a gente sabe que às vezes tem uma peça que é usinada. Então, não dá para utilizar essa condição de superfície. Fator de modificação de tamanho, né? Questões de tamanho, diâmetros diferentes num eixo. Um eixo não é liso, perfeito, não é num tamanho só. Modificação de carga, às vezes a carga é aplicada numa máquina oscilando a carga, né? Não é uma coisa constante, perfeita. Fator de modificação de temperatura, às vezes a temperatura é maior do que a temperatura ambiente. Um fator de confiabilidade, às vezes tu quer uma confiabilidade maior ou menor do que a gente tem, né? Um fator
defeitos variados, uma coisa por casos específicos, especificações diferentes. Então, são os Ks, tá? Fui falando, né? E esses estão todos os Ks aqui embaixo. Primeiro que a gente vai ver, pessoal, é o fator de superfície, o Ka. Os esforços tendem a ser altos na superfície. O acabamento superficial tem um impacto no início de rachaduras em concentrações de tensão localizadas. Então, um acabamento superficial é um ponto inicial de uma trinca. O fator de superfície é uma função da tensão final. Forças mais altas são mais sensíveis a superfícies ásperas. Então, o Ka ele pode ser igual a A vezes SUT elevado na B. SUT, limite de resistência à tração, né, no ensaio estático. A, um fator, e o B, outro fator, um expoente. Então, o acabamento superficial, se é retificado, usinado, laminado a quente, laminado a frio ou forjado, vai ter os fatores A aqui e vai ter também o expoente. Então, se a gente quer um negócio retificado, vai dar um K muito próximo a 1, tá? Que é o perfeito, né? Se nós pegar um negócio forjado, que é um negócio meio bruto, vai dar um K aqui bem menor do que 1. E aí vai reduzindo, né? Se nós pegar um K menor do que 1 aqui e colocar nessa equação, vai diminuir esse SE, então o SE' e o SE vai ser menor do que o SE', né? Então, os Ks que forem menor do que 1 vão sempre diminuindo o valor do SE final. Então, aqui no caso, né, nós temos um aço de resistência mínima de 520, uma superfície usinada. Calcula, né? Então, a gente pega aqui o usinado, nós temos o usinado, nós vamos pegar o usinado laminado a frio, o A 4,51 e o B menos 0,265. Vamos colocar K 4,51, o limite de resistência 520 elevado na menos 0,285. Isso aqui vai dar 265. 0,86, né? Se fosse retificado, nós teríamos aqui, então, 1,58 para o A, né? E o B seria menos 0,085. Vamos fazer quanto que daria se fosse retificado essa situação. Um 1,58 vezes 520. Peraí. Eu estou sonhando minha calculadora aqui. Fazendo celular. 520 elevado na menos 0,265. Ok. Isso vezes 4,5. Ah, fiz errado aqui. Deu a mesma coisa que deu ali. Eu disse, opa. Peraí. 520 elevado na, agora sim, menos 0,085, ok, vezes 1,58. Se fosse retificado esse fator, utilizando 1,58 no lugar de 4,51, usando menos 0,085 no lugar de menos 0,265, nós teríamos um Ka, se fosse retificado esse material, deixa eu achar aqui, 0,93. Então, teria uma diferença aí de 0,07 de diferença por causa da superfície do material. Fator de tamanho, pessoal.
Peças maiores têm maior área de superfície em altos níveis de tensão. Tem uma probabilidade maior de início de trinca. Então, o fator tamanho ele foi obtido através de dados experimentais. Então, para cargas de flexão e torção, a tendência dos dados do fator de tamanho é dado por, então, flexão e torção. Importante isso, tá? Flexão e torção. A tendência dos dados do fator de tamanho é dado por diâmetros entre 2,79 e 51 milímetros. Utiliza-se esta equação. Diâmetros entre 51 e 254, utiliza-se esta equação. Isso, pessoal, aplica-se apenas para diâmetros rotativos redondos. Para a carga axial, não há efeito de tamanho, então KB igual a 1. Então, se é uma carga axial, não há efeito de tamanho. Peças que não são redondas e rotativas, é obtido um diâmetro de rotação circular equivalente. Equacione o volume do material tensionado em acima de 95% da tensão máxima para o mesmo volume na amostra de viga rotativa. Os comprimentos são cancelados, portanto, equacione as áreas. Para uma seção redonda rotativa, a área de tensão 95% é a área de um anel. Aqui, 0,0766 diâmetro ao quadrado. Equacione 95% da área de tensão para outras condições para a equação 622 e resolva D como diâmetro de rotação circular equivalente. Então, para um sólido não rotativo, a área 95% de tensão é igual a isso aqui. Equacionando com a equação 622, resolvendo para o diâmetro equivalente, nós temos que o diâmetro equivalente para um sólido não rotativo é igual a 0,37 vezes o D. Similarmente, para a seção retangular HB vezes B, né? Então, uma viga, nós vamos ter 0,05 vezes HB. E nós vamos ter, então, o diâmetro equivalente para a viga, né, retangular, 0,808 HB elevado a 1 sobre 2. Então, sólido não rotativo circular, sólido não rotativo de viga. Outras seções comuns, né, também são dadas na tabela 6.3. Então, aqui tem a tabela, né, aqui está a equação, os resultados que a gente achou ali. Tem viga I, tem perfil C também. Aqui, então, tem um exemplo, né, de um eixo de aço carregado em flexão de 32 milímetros de diâmetro, tocando um anteparo de 38. Tá? O material do eixo tem uma resistência média, última tração, de 690. Calcule o fator de tamanho de Marin, KB, se o eixo for usado em um módulo rotativo e um módulo não rotativo. Em um módulo rotativo, é a primeira equação, é esta equação aqui. Era 32 milímetros, né? Então, vai ser essa equação que ele vai usar. Ele usou essa aqui, é um 24 vezes D elevado na menos 0,107. Aqui. Usou a outra. Não usou certo. Usou essa aqui. Vai ter o KB igual a 0,858. Ficou ruim esse meu. Tem que ser mais claro. E aí, então, no modo rotativo, nós temos esse resultado aqui. 0,858. Já no modo rotativo, né? No modo não rotativo, nós temos o diâmetro equivalente, 0,37 vezes D. Nós temos o diâmetro equivalente de 11,84. E aí, nós vamos ter um KB para o não rotativo de 0,954. Observem que o não rotativo é maior. Por quê? Porque não roda. Então, né, a gente sabe que ele vai resistir mais, provavelmente, esse eixo. Então, o KB, o fator de tamanho, não retira tanto
né, da resistência à fadiga desse material. O fator de carga, pessoal, é muito simples, tá? De acordo com a carga que está aplicada, nós vamos ter nessa tabela, nós vamos ter nessa dado, né? KC igual a 1, se for flexão, 0,35 se for axial e 0,59 se for torção. Bem simples, é só usar o que é aqui, conforme o carregamento que está sendo aplicado e está feito. Fator de temperatura, pessoal, o limite de resistência parece manter a mesma relação com a força final para temperaturas elevadas em temperatura ambiente. Tá? Então, a gente tem o quê? Conforme a temperatura 20 graus, até 200 graus ali, até 250 graus, a nossa resistência à tração, ST, na temperatura de operação, sobre a nossa resistência à tração à temperatura ambiente, essa equação aqui, ST sobre SRT, é em torno de 1. Né? Às vezes até aumenta um pouquinho, enfim, conforme aumenta a temperatura. Mas a partir de um determinado ponto, ela começa a cair, né? Porque o material vai amolecendo, isso é fato, né? Então, isso nessa tabela 6.4 está resumido, então, essas questões do fator de temperatura. Tá? Às vezes, tu vai ter a temperatura de operação e tu vai ter a temperatura ambiente, tu vai ter a temperatura de operação e aí tu quer saber qual vai ser o valor de KB, né? Então, tu precisa ver essa questão, a gente precisa ver essas questões para achar o KD que vai ser colocado. Se no exercício disser, a máquina trabalha a temperatura ambiente, beleza, trabalha ambiente, 20 graus, 1, o S sobre ST, S sobre SRT, 1, perfeito, ok. Fala, trabalha 500 graus, opa, 0,768. Porque, né, a 500 graus, uma barra de aço, por exemplo, ela já vai estar meio mole, né? Já vai estar ali um pouco, não vai estar resistindo tudo isso. Se a força máxima conhecida for, isso que é importante também, pessoal. Se a força máxima for conhecida pela temperatura de operação, use essa força. Deixe KD igual a 1 e continue como de costume. Se a resistência máxima for conhecida apenas a temperatura ambiente, use a tabela 6.4 para estimar a resistência final na temperatura de operação. Com essa força, deixe KD igual a 1 e continue como de costume. Beleza. Alternativamente, a gente usa a força máxima temperatura ambiente e aplica o fator de temperatura ao limite de resistência. Tá? Então, utilizar o limite de resistência, o fator de temperatura é igual à resistência na temperatura de operação sobre a resistência à temperatura ambiente. Então, a gente consegue fazer essa questão aqui. Um ajuste polinomial também pode ser feito, tá? Uma equação zona aqui, para temperaturas entre 37 e 540 graus Celsius. Então, um ajuste, uma equação que foi feita. Tá? Então, pessoal, são as questões do fator da temperatura que também impacta nessa resistência à fadiga do material. O fator de confiabilidade, pessoal. O S'(E) igual a 0,5 SUT representa 50% de confiabilidade. Ou seja, pessoal, uma confiabilidade absurda, né? Então, ele diz que para ter uma confiabilidade 100%, a gente tem que ter que é 0,5 SUT. Não, desculpa. 50% de confiabilidade
segue essa relação, S' E, né, o nosso limite de resistência ideal, igual a 0,5 SUT. Conforme a gente quiser, por exemplo, eu não quero fazer um projeto com o meu eixo com 50% de confiabilidade, quero um negócio de 99% de confiabilidade, a gente vai ter que ter um fator para ajustar essa confiabilidade. Então, o fator de confiabilidade se ajusta a outras confiabilidades. Apenas ajusta a suposição da figura 617. Não implica na confiabilidade geral. Simplesmente obtém o KE na confiabilidade desejada na tabela 6.5. Então, nós queremos uma confiabilidade de 99%, nós vamos ter um fator de confiabilidade K de 0,814. Conforme a gente vai aumentando a confiabilidade, vai diminuindo drasticamente o KI. Fatores diversos, pessoais, então, são tensões residuais, características direcionais no trabalho frio, endurecimento de capa, corrosão, condicionamento de superfície, chapeamento eletrolítico, pulverização do material, frequência cíclica. Esses fatores diversos pode ser eu faço testes aqui na minha empresa, é um fator, e aí tu inventa o nome, meu fator, ó. Tu vê que o material nunca chega no que deveria ser, então eu coloco o fator lá, por condições diversas lá, de tanto, né? Então, esses fatores podem exigir, então, pesquisas ou testes. Esses dados são limitados atualmente. Esses dados aqui, esse fator KF, é um fator que vai ter muitos estudos ainda, e no futuro pode ter o fator KG, KE, já tem, né? KG, KH, KE, KGHI, J, né? Então pode ter vários fatores conforme o pessoal vai trabalhando, um fator de corrosão, um fator de trabalho a frio, de condições de tensões residuais, enfim, isso pode ser ao longo dos anos ainda ser inserido nessa equação de Marie. Beleza, pessoal. Por hoje, então, era isso.